Nas duas últimas aulas, nós organizamos alguns dos princípios para a interpretação dos 10 mandamentos, que nós temos utilizado desde o início dessa disciplina. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós, ao longo das exposições que nós tivemos até aqui das aulas, os irmãos receberam o resultado de princípios de interpretação. Ou seja, isso foi feito na sala de estudo. Os irmãos só receberam o resultado. O que nós estamos fazendo agora é pegar a sala de estudo, de preparo de aulas e expor aqui para vocês, para mostrar como essa interpretação acontece, por que ela acontece, quais são os critérios utilizados para interpretar a lei de Deus, as Sagradas Escrituras, dessa forma. O propósito é expor como a abordagem de interpretação pactual, aliancista, das Sagradas Escrituras, nos fornece mais clareza e solidez para compreender o plano divino. Então, nós observamos algumas perspectivas aqui de outras escolas de interpretação. Nós ressaltamos o fato de que a escola de interpretação aliancista, pactualista, é aquela que está arraigada na teologia reformada, nos reformadores, e traz mais solidez e clareza para ler as Sagradas Escrituras. É por isso que nós observamos que eles fizeram tudo o que fizeram, né? Mudaram toda a perspectiva ocidental com a mentalidade judaica cristã, interpretando as Sagradas Escrituras através desses critérios, com esse arcabouço. Então é isso que nós temos feito aqui. Então, o que nós já vimos até aqui? Nós já vimos sobre o ideal de Deus na criação, nós já vimos sobre a unidade na revelação, estudamos sobre o progresso na revelação, isso nós vimos na primeira aula. Na segunda aula, que foi a anterior, nós vimos a continuidade na revelação. Observamos que tem duas alianças, mas um propósito só, que é aquele intencionado desde a eternidade. Isso vai ficar muito claro ao longo dessas aulas. Essa aula de hoje é muito importante para a gente fechar. É por isso que eu pedi para vocês assistirem novamente o ideal de Deus na criação, porque hoje nós vamos ver o ideal de Deus na consumação. Então, criação, consumação. A gente entender essa dinâmica, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque na nossa mente nós pensamos assim, ó, Deus planejou algo, veio a queda, então ele teve que fazer outro plano. Nós pensamos assim. Não é assim. Deus planejou algo, determinou a queda e consumará aquilo que ele planejou. É assim que acontece. Depois da queda, Deus não dá um plano B. Não era possível acontecer algo em que Deus não fosse o agente desse acontecimento. Senão ele seria o paciente. Ele receberia o resultado de alguém que agiu. Tudo que acontece só acontece por causa de Deus, que é o agente de todas as coisas. Então, quando Deus determinou algo na criação, por isso que eu pontuei o ideal de Deus na criação, porque ele mostra esse ideal sendo exposto para cumprir uma finalidade e mostra algo que corrompeu esse ideal e mostra uma perseguição desse ideal que ele idealizou desde antes da eternidade. O que ele vai consumar é aquilo que ele idealizou desde antes da eternidade. Então, essa leitura, ela está arraigada no conhecimento do ser de Deus. Porque se nós entendermos que o planejamento de Deus na criação, ele foi barrado por causa do pecado, ele foi travado por causa do pecado, então automaticamente nós temos que entender que Deus não previu isso, que alguém foi capaz de agir ao ponto de macular o agir de Deus, e Deus teve que fazer um plano B para contornar um agente mais poderoso que ele. Isso não cabe na perspectiva que nós temos de Deus. Então, o que Deus vai consumar é aquilo que ele idealizou sempre. Tudo que ele fez, tudo que aconteceu é apenas o desenvolvimento daquilo que ele mesmo decretou que acontecesse. Eu sei que isso nos encurrala porque nós não compreendemos como é que Deus determina a queda de Satanás, como é que Deus decreta a queda, como é que Deus decreta o pecado, como é. O fato de nós não compreendermos não deve nos fazer questionar a Deus e o seu agir.
deve nos humilhar, deve nos constranger a nossa pequenez. Caso contrário, isso que eu estou fazendo, irmão, significa amarrar as pontas daquilo que nós cremos. Eu estou amarrando as pontas aqui. Porque se eu deixar essa ponta solta, eu vou criar uma heresia. Eu vou ter um erro na minha leitura. Eu estou amarrando as pontas das nossas reflexões. Como é que nós amarramos as pontas? Nós fazemos uma reflexão e nós percebemos se essa reflexão ela se harmoniza com todas as doutrinas das Sagradas Escrituras. Se não se harmonizar, minha reflexão está incorreta. Automaticamente eu tenho que refazer a minha reflexão. Então, a queda não foi um lapso no cumprimento da vontade de Deus. A queda não foi uma ruptura no cumprimento da vontade de Deus. Alguém não teve poder para barrar a vontade de Deus. Observa isso. Deus planejou tudo, é o que nós vamos ver hoje, para a sua própria glória. Por que eu darei mais atenção a mim do que eu deveria? Por que eu faria isso? Às vezes nós nos portamos como se nós fôssemos senhores da história. Como se a vida dissesse respeito a mim. Como se eu fosse o foco de toda a existência. É Deus. Você só existe para um propósito, para a glória de Deus, seja para a sua condenação, seja para a sua salvação. Mas você só existe para isso. É por isso que as nossas enfermidades, lutas e dores devem cooperar para a glória de Deus. Porque tudo diz respeito ainda. A minha dor, o meu sofrimento não tem poder para suplantar o ideal de glória de Deus. Não tem. Não tem. Então, ou as minhas dificuldades, lutas e dores devem ser utilizadas, mesmo com lágrimas e gemidos, para a glória de Deus, ou então eu, com lágrimas, vitimismo e dor, estou subvertendo o ideal de Deus na criação. Tudo é para a glória dele. Tudo. As suas lágrimas, os seus gemidos, as suas dificuldades, a sua escassez é para a glória de Deus. Quanto mais rápido você aceitar isso, menos dor você sentirá. Isso significa soberania do Senhor. Soberania de Deus. Entender a soberania de Deus significa dizer que nós simplesmente não somos soberanos.